Aleluias, glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? É uma alegria, aliás, estou com muita alegria na minha felicidade de estar neste lugar, viu? Muito bom estar com vocês. Sou filho desta casa, me converti no dia 29/3/1991, em um acampamento em que o pastor Edson Rios realizou, na verdade, dois que eu participei, até que o Senhor me tocasse. E tenho muito orgulho de dizer que sou filho desta casa, de que o pastor Edson, eu o chamo sempre de meu pastor, mesmo não estando servindo a mesma placa denominacional, eu falo com muito carinho, porque eu tenho grande admiração e grande afeição pelo ministério do pastor Edson. E não somente isto, pela sua casa, naturalmente, né? Aproveito e honra quem merece honra, quero agradecer a família dele, na pessoa do Dr. João Gabriel, que nos abençoou muito esses dias, assistindo a minha casa. O João, ele está vinculado ao mesmo ministério que a minha filha é missionária, Ana Rebeca, e passamos uns dias bastante complicados na área de saúde, e o João acompanhou de perto mesmo. Para a gente, assim, é um grande presente, agradeço de todo o coração. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo, desculpem as outras, né? Casado com a pastora Shirley, e, como eu disse, eu tenho um casal de filhos, falei o da Ana Rebeca, e eu tenho ainda o Tiago. E agora, o Tiago casou este ano, tem mais uma filha, que é a Aline. E a gente está muito feliz como família, e sempre dependendo das orações dos santos. Amém? Quando vocês forem em Balneário Camboriú, façam-nos uma visita. Não crie nenhuma expectativa no seu coração. Nosso ministério é um ministério bastante numericamente pequeno, é novo, começando, e depois da pandemia, então, para poder reestruturar, está bastante complicado. Então, ore em favor daquela terra, né? Balneário é um lugar muito bonito. Eu brinco sempre dizendo que Deus tirou Adão e Eva dali e botou a gente para morar lá, né? É um paraíso. Só que junto com isso a gente sabe que há muita contaminação com relação às propostas para o pecado, né? O turismo sexual, as drogas, é uma cidade muito pesada na área emocional. Quem mora lá sabe do que eu estou falando, mas ainda é um lugar que a gente tem certeza que Deus nos colocou, e a gente ainda vai ser muito honrado naquele lugar através daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estejam orando por nós em nosso favor. Amém, queridos? Vamos em frente, então. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo de número 2 e versículo de número 15, nesse momento. Diz assim a palavra: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo de número 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O tema da nossa mensagem é transformados para transformar. Abra agora comigo em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 2. Gálatas 6, 2. Nos diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Até aí, tão somente. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para poder liberar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós acreditamos, ó Pai, que existem propostas de transformação nessa noite, neste lugar. Esse é um lugar que o Senhor preparou para que nós pudéssemos, ó Pai, ter um encontro contigo. Espírito Santo, não tem ninguém maior do que você neste lugar. Nos envolva, Senhor, no teu amor essa noite. Nos envolva no teu querer. Nos envolva, Pai. Nos envolva na tua direção, na manifestação da tua bondade, misericórdia e graça. Nós queremos ouvir a tua voz e queremos ser sensíveis ao teu querer, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos desde a última sexta-feira na região ministrando, e eu vou estar até domingo, passando por algumas cidades ministrando também. E nessas ministrações que a gente tem levado,
nós temos percebido algumas coisas acontecendo, principalmente nesse período que foi construído pós-pandemia. Nós temos dito que a igreja nunca mais seria a mesma e, na verdade, tudo mudou, tudo mudou. A gente sabe que o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia. Quem aqui que não teve algum ente querido que foi recolhido? Quem aqui que não passou por alguns momentos de debilidades, de momentos de dificuldades dentro dos lares, lutas extraordinárias? Quem aqui que não passou por alguma coisa que realmente trouxe danos? Nós estávamos conversando ali no fundo com o pastor Edson, falando a respeito de perda de memória. Eu fiquei 21 dias muito ruim com o Covid, esqueço muitas coisas. Tem hora que eu me distraio, não sei para onde eu estou indo, paro um pouco para lembrar onde eu estava indo, o que eu estava fazendo. E nós somos muito afetados por isto. Isto nos traz uma compreensão de que a nossa análise talvez esteja dentro de uma ideia escatológica, quem sabe. O início do início, quem sabe, das dores. Só que uma consciência que nos é trazida nesse tempo agora é exatamente a ideia desse texto inicial de Romanos, que nós conhecemos tão claramente, que fala a respeito da nova vida, que fala de uma transformação, de algo que muda a nossa mente, metanoia. A palavra original nos traz a ideia de uma mudança radical, de um ambiente que outrora eu estava e agora não estou mais, de um lugar que eu estava que agora eu não estou mais, e de uma compreensão daquilo que Deus está gerando dentro de mim. E essa compreensão, ela começa a me encandecer, eu começo a virar candeia, eu começo a brilhar, eu começo a ser luzeiro sobre os lugares, porque eu começo a carregar algo que outrora eu não carregava. E sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos dias é que como eu posso deixar de falar do meu Senhor, daquilo que Ele fez na minha vida, no meu coração, daquilo que Ele liberou, daquilo que Ele gerou no meu espírito, daquilo que Ele inundou o meu ser e como Ele se fez manso, doce, e como Ele retirou de mim aquilo que me impedia de poder vê-lo, e que descortinou os meus olhos, e que abriu os meus ouvidos, e me colocou em um lugar que talvez eu jamais imaginaria que estaria, e com certeza não imaginaria. Como depois de ter sido tocado por Ele, um dia me disseram, olha, esse amor, essa coisa de primeiro amor passa. Graças a Deus que não passou. Graças a Deus, nesses últimos 30 anos, eu cada vez estou mais apaixonado por Ele. Eu fico tentando imaginar um pregador que não consegue pregar e quando ele não consegue liberar tudo aquilo que ele tem dentro dele, ele fica abatido por aquilo que ele carregava e não conseguiu colocar tudo para fora. E quando a gente entende que Deus naquele momento começa a reverter o quadro de conseguirmos colocar para fora, os ambientes mudam, porque nós fomos mudados. E essa transformação começa a gerar uma transformação nos lugares. E nós começamos a perceber e a discernir que isso é uma verdade, que isso acontece. Então o pregador agora ele chora no altar. O pregador agora ele pula no altar. O pregador agora ele tem fome de falar, ele tem sede de Deus. Ele agora quer muito mais. Há um pastor, amigo nosso, querido, que comenta que um homem de Deus, uma mulher de Deus que não passa pelo menos 1 hora na presença de Deus, ele não conheceu a Deus. Porque aquele que conhece a Deus, ele quer passar algumas horas na presença de Deus. Eu tenho ficado num estágio de entendimento talvez bastante egoísta. Como assim, pastor? Eu tenho ficado muito mais feliz em ficar no secreto com meu pai do que muitas vezes no meio da multidão. Eu tenho tido muito mais prazer de querer ficar perto dele, sentir o cheiro dele, de falar das coisas para ele, de abrir meu coração. Aquele entendimento que quando ele começa a te tomar e você não quer sair daquele lugar, é um ambiente que você fala, meu Deus, você passa 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e à medida que o tempo vai passando, você quer ficar ainda muito mais com ele. E esse sentimento, eu percebo que ele tem sido um crescente na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Então eu vim esta noite aqui para dizer para vocês algo. Se você realmente foi tocado no teu espírito, se você realmente foi inundado por uma palavra da parte de Deus, você vai entender que o amor será sem hipocrisia, você vai detestar o mal e você vai se apegar ao bem, é o que diz o contexto. E aí nós vamos entender que nós somos um só corpo, e nesse corpo temos muitos membros, mas todos estão ligados em uma única função para um destino só. E nessa
destinação, nós chegaremos àquilo que Deus tem preparado para nós. Mas uma coisa que nós temos esquecido, que o valor do nosso irmão tem que ser superior ao valor que nós entendemos que nós somos, porque igreja é amar o seu semelhante. Se nós nos reunimos numa terça-feira, na Terça da Esperança, eu tive o privilégio de, com a equipe dessa igreja, começar esse trabalho. E a gente começa a ministrar num trabalho desse, e as pessoas não entendem que o amor é que sobrepuja todas as coisas, porque se não tiver amor, de nada adiantará. Então nós podemos voltar para casa. Isso aqui vai ser um ajuntamento de pessoas e não uma reunião dos santos. Mas quando nós começamos a compreender da metanoia, da transformação, da mudança de mente, nós começamos a compreender que Deus está fazendo algo muito mais intenso e muito mais forte. Essa intensidade, ela está voltada a nós compreendermos a respeito do auxílio mútuo e a responsabilidade que temos sobre vidas e sobre pessoas. Por isso, levai a cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe qual é o grande problema? É que nós nos voltamos para o nosso próprio umbigo. Nós nos voltamos para aquilo que estamos vivendo. E quando as tribulações nos assolam, quando as lutas nos assolam, nós não conseguimos assistir o que o outro está vivendo. E quando nós entendemos o que é ser igreja, nós começamos a compreender que existe um lugar muito melhor. É que quando tudo está parecendo estar muito mal, quando parecemos estar muito fracos, quando nós demonstramos a necessidade de uma dependência, aí ele começa a se manifestar. Porque ele percebe que agora você entendeu que você não tem um braço forte para fazer as coisas acontecerem. Embora por algum tempo você até consiga fazer isto, mas esse lugar, ele chega num estágio em que você já não suporta mais. E isso começa a gerar muitas angústias, isso começa a gerar muitas enfermidades emocionais, isso começa a gerar algumas situações de constrangimento no seu homem interior que você jamais imaginou que teria. E este lugar, onde o Senhor quer nos levar, está sendo transicionado para uma ideia de que aquilo que eu recebi transformou a minha vida, e agora eu tenho necessidade de cumprir uma lei espiritual. É melhor dar do que receber. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você é muito especial. Dá um soquinho na mão dela, fala: você é muito especial. É engraçado que aqui, alguns casais de máscara, dá um beijinho de máscara, é uma coisa diferente, mas dá certo, né? Mas a gente percebe que existe agora um entendimento quando nós fazemos isso de verdade. E eu não quero fazer isso para poder motivá-los a fazer algo simplesmente litúrgico. Eu quero que você entenda que o Senhor está nos colocando em um lugar de compreensão de quem nós somos. Você teve uma transformação, você está disposto a carregar a carga do seu irmão? Quando as minhas fraquezas não foram ainda aperfeiçoadas e ainda são maiores que a minha fé, é porque ainda eu não entreguei tudo por completo ao Senhor. Uau! Sabe, não adianta você entregar tudo que você tem, se você não entregar tudo que você é. Não adianta você dizer que você está dando a sua casa, seus filhos, sua história de vida, mas no seu coração ainda existem alguns pecados de estimação, ainda existem algumas cargas, alguns encargos que você carrega, e a metanoia parece que não foi tão verdadeira sobre a sua vida. A tua transformação de mente, ela está enfraquecida, e parece que Deus não foi tão Deus sobre você. Parece que nós não somos tão transformados como deveríamos ter sido, e alguma coisa ficou como um defeito de fábrica. É porque na verdade nós estamos resistindo a algumas coisas. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho alguns amigos pastores que, quando eu estou perto deles, não dá vontade de sair de perto deles, queridos. É algo tão extraordinário, aquelas pessoas que dá vontade de beijar o tempo inteiro, sabe, Guedes? Você quer só chegar e você quer ficar perto deles. Eu tenho um pastor, eu conto isso em quase todos os lugares que eu acompanho a vida dele, a gente chama ele de pastor beijoqueiro. A gente chega perto dele em qualquer lugar, irmãos, ele já chega, aí você está falando, ele te constrange, mas é bonito, né? Aí começa a beijar, aí você tá na fila do banco, aí você fala mais 2, 3 situações, mas é lindo demais, Jesus, e abraça e beija, daqui a pouco você está igual ele, você fica meio contagiado com aquele negócio, aí você começa a beijar todo mundo também, porque ele começa a transbordar amor, sabe? Esse entendimento de transformação, ele é contagiante, ele nos envolve de uma forma que as pessoas querem aquilo que nós carregamos, as pessoas entenderam que nós estamos de fato fazendo a diferença, nós somos realmente o bom tempero, nós somos sal de verdade, nós estamos gerando sobre a vida das pessoas algo que elas querem carregar também. Por isso,
Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? Amós capítulo 3, versículo 3. Sabe, quando nós olhamos esse contexto, nós nos lembramos de Israel, que estava em desobediência. Israel sempre viveu esse episódio no Velho Testamento. Momentos próximos do Senhor, depois momentos distantes. A coisa arrochava e eles se aproximavam novamente. E a ideia aqui é uma ideia de juízo, de disciplina mesmo. Só que não é diferente da igreja. Não é diferente. Eu costumo dizer para o rebanho que o Senhor permitiu que eu cuidasse, que eu não quero um rebanho. Nós pregamos paternidade, eu quero filhos espirituais. Não adianta ter um ajuntamento de pessoas se nós não tivermos o mesmo coração. Tem muitas pessoas que podem estar no mesmo lugar, mas não estão com o mesmo coração. E aí a ministração, a palavra, aquilo que é liberado não vai atingir a vida daquela pessoa, porque ela não está andando no perfil daquilo que Deus está derramando naquele lugar. E o corpo de Cristo tem que ter um entendimento de que nós podemos agir dentro daquilo que o corpo age, em todas as suas instrumentalidades, servindo o corpo, mas, acima de tudo, com o mesmo coração. Se nós entendemos isto, então uma transformação pode ser para uma nação, mas pode ser apenas para um indivíduo, que vai levantar depois uma nação. E o resultado disto é visão ampla, é linguagem única, é direção correta, é lugares perfeitos, é pessoas com o mesmo coração, são costumes que não vão apagar jamais aquilo que foi plantado na sua identidade. Portanto, visão, linguagem, direção, lugares, pessoas e costumes farão parte de um corpo que está congregando em um lugar, ou então espalhado na face da terra, mas com o mesmo sentimento espiritual. Essa transformação gerou em nós, mesmo com alguns entendimentos teológicos talvez diferenciados, em algumas linhas, o mesmo coração, respeitando o que o outro carrega. Há uma fala muito intensa de alguns pastores, e eu concordo com elas: a unção que você respeita, você também poderá receber. Só que isto só é possível quando nós começamos a entrar em um lugar de perseverança. A palavra perseverança, ela tem uma sequência clara a respeito de perseverar. Ela é pertinácia, ela é constância, ela é persistência. E ela gera em nós obstinação, aferro, afincamento. Essa qualidade vai gerar em nós um sentimento de que jamais eu vou desistir. E eu quero alcançar todos os objetivos. Só que os objetivos, eles têm que estarem cercados por alguns fatores claros. Primeiro é que você tem que entrar naquilo que é o propósito de Deus, e não naquilo que é a proposta do homem. Isso pode parecer muito próximo, mas é diferente. A proposta do homem, ela pode até iludir você momentaneamente, porque parece ser boa. E nem tudo que é bom aos nossos olhos é aprovado por Deus. Nem tudo que nós estamos fazendo e que parece ser legal e é para o reino, está sendo aprovado por Deus. Talvez Deus nem te pediu aquilo e você está fazendo aquilo. Talvez o Senhor tenha te pedido outras coisas, mas a tua transformação em um entendimento de um lugar de intimidade vai fazer com que você compreenda e venha discernir de fato aquilo que Deus quer que você venha carregar. Algumas falas que eu coloco no meu coração, que para mim são fundamentos claros daquilo que Deus quer gerar no nosso espírito. Quando nós somos ou agimos como servo, nós entendemos que o ministério é constante serviço. Isso é uma transformação. A medida daquilo que eu carrego em Cristo por uma transformação é o amor. Existe uma autoridade sobre o meu ministério, sobre a vida, sobre a minha transformação, e essa autoridade está feita primeiro sob submissão. Quem não é submisso nunca terá autoridade. Eu não posso ministrar desse altar aquilo que eu não plantei no meu quarto de oração. Senão seria hipocrisia. Aquilo que eu libero não é uma mentira, é uma verdade. Eu creio naquilo que eu estou falando. E se você acredita naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida, então você vai começar a andar em um lugar de transformação e de suportar e de carregar a carga do seu semelhante. Entendendo assim, nós compreendemos que o nosso chamado de sermos sacerdotes, filhos, nação real, santa, é um privilégio. Por isso, eu quero que você entenda algo. Quando nós sofremos uma metanoia, essa transformação de mente, nós começamos a morrer para nós mesmos. E essas coisas começam a reger
a nossa vida. E ela se torna uma convicção e uma certeza de que nele nós somos e nele nós existimos. Essa certeza que está em Efésios, capítulo 3, versículo 12, que pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Que está em Timóteo 1,12, que diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para me guardar o meu depósito até aquele dia. Aquilo que está em 1 João, capítulo 3, versículo 14 e 19, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que ama permanece na morte. Uau! Uau! Irmãos, quando nós começamos a entender o que é uma mudança na nossa vida, nós entramos em um lugar que nós não queremos mais sair dele, e gera em nós uma convicção, que está em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por isso o contexto do capítulo 12, do versículo 1 e 2, nos traz uma relação de como nós temos que ser nessa nova mudança. O versículo 3 até o 8 nos traz um entendimento de que como igreja nós devemos agir como espíritos ou homens espirituais. E o versículo 9 até o 21 nos traz a clareza de que aquilo que nós carregamos vai gerar em nós uma relação à sociedade e mostrar a uma sociedade todas as virtudes e tudo aquilo que nós carregamos. Por isso, nesse versículo 2, a ideia central é transformados, no versículo 15, para transformar. Olhando dessa forma, nós compreendemos algo fundamental para o nosso crescimento. É impossível nós entrarmos em um lugar espiritual sem reconhecermos a necessidade desse acesso a Deus. E qual é a necessidade desse acesso a Deus? Acima de tudo, a humildade, que gera dependência. Repete comigo, humildade. Agora que eu falei sozinho, repete de novo. Humildade, que gera dependência na minha vida. Que humildade é essa? Ele guia e ensina os humildes, Salmo 25:9. Uau! Os humildes ouvirão e se alegrarão, Salmo 34:2. De salvação adorna os humildes, Salmo 149:4. Com os humildes está a sabedoria, Provérbios 11:2. Nós poderíamos parar aqui. Nós nem precisaríamos continuar o que está sendo mostrado ou demonstrado, porque eu acho que o recado já ficou muito claro. Mas eu quero fazer um fechamento dentro desse tempo que eu tenho para vocês. Na verdade, eu estou louco para acabar logo esse processo de pandemia, porque aí o pastor Edson vai me convidar para me pregar 2 horas para vocês aqui, né? Aleluias. Aí nós vamos virar isso aqui de cabeça para baixo, os irmãos vão poder se beijar, se abraçar, porque não vai ter mais problema. Amém? Ah, que bom que eu falei amém bem alto. Amém? Aleluias. Irmãos, brincadeiras à parte, nós temos que entrar nesse ambiente de entendimento. Existe algo mais forte que é gerado no nosso espírito quando nós estamos debaixo de um manto de humildade, de graça. Que lugar é este? É entendermos que nós precisamos andar juntos, ter uma afetividade maior, um relacionamento maior. A sua relação vai trazer um sentimento de que está sendo gerado um mesmo coração. Quando alguém olhar para você, vai perceber que você está andando igual o irmão que congrega na Presbiteriana Independente, igual o irmão que anda perto de você, que talvez nem congregue aqui, mas você já o influenciou através daquilo que você carrega. Você vai ter ligações afetivas, você vai andar tão perto que parece ser igual, até mesmo a mesma pessoa. Você vai estar disposto a querer andar junto, até com aqueles que não estão prontos para andar com você. E são pessoas que, muitas vezes, nós tiramos de lado, porque nós achamos que nós estamos num nível mais elevado, em um lugar mais elevado. Não, queridos, não diminua pessoas, porque isso te torna pequeno. É hora de nós começarmos a compreender algumas coisas espirituais no reino espiritual. É hora de nós sermos enlaçados em um único posicionamento em amor, lutarmos pelos mesmos propósitos espirituais. E quando isso acontecer, haverá uma correspondência mútua de palavras, gestos automáticos, mas não por um automático distante, simplesmente porque você devolveu por aquilo que você ouviu, mas porque você devolveu acreditando naquilo que você ouviu. É como um casal apaixonado. Eu saí de casa já com saudade da minha esposa, de verdade, irmãos.
E a gente conversa, graças a Deus, pela internet o tempo todo. Mas, amados, preste atenção numa coisa. Se nós entendemos aquilo que nós carregamos, quando nós falamos para alguém, eu te amo em Cristo, a outra pessoa imediatamente vai responder, eu também. A vontade vai ser de abraçar, de chorar juntos. No último domingo eu ministrava numa das igrejas da cidade, estava sendo transmitido também. E nós tivemos um momento desse, na hora do amor, e ali eu extravasei, porque Deus direcionou para aquilo, e os irmãos saíram se abraçando. E Deus mudou o ambiente, e uma menina que estava acamada uma semana, em casa, foi tomada pelo Espírito Santo, assistindo o culto da transmissão do culto, falando em novas línguas, e levantou curada. Sabe, irmãos, a gente não tem ideia da eficácia dessa transformação que transforma vidas. Nós não temos ideia da dimensão daquilo que nós estamos fazendo. Por isso, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas você que está no Senhor, você está sendo aperfeiçoado no amor. Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E quando nós olhamos os frutos do Espírito no capítulo 5, a primeira palavra da lista é amor. Como eu queria falar tantas coisas, mas já deu para você entender o que nós estamos querendo transferir para o coração para você. Por isso, essa noite, nós vamos ter que tomar algumas atitudes muito claras a respeito daquilo que nós carregamos, daquilo que nós geramos no nosso espírito. E a fala que o Espírito Santo colocou dentro de mim para encerrar é exatamente esta: o que você não deixa, você carrega. O que você carrega pesa em você, e o que pesa em você te faz afundar. Eu costumo dizer, uma fala do meu pastor, que o problema não é quando nós estamos num momento de luta e de fracasso. O problema é quando nós estamos no lugar do sucesso. Lembra? Os apóstolos tentaram pescar a noite inteira, não pegaram nada. Mas quando o Senhor aparece, eles lançam a rede, o barco começa a afundar. Escute, comece a cuidar com aquilo que é bênção, comece a zelar com aquilo que você carrega, porque você foi transformado. Proteja aquilo que você tem. Talvez você não saiba, você pode ser o seu maior amigo, mas você pode ser também o seu maior inimigo. Aquilo que você carrega poderá estar sendo liberado de uma forma errada. E essa noite, pode ficar em pé, essa noite, você vai praticar uma arte muito clara daquilo que o Espírito Santo tem colocado nas nossas vidas. Que arte é esta? É a arte do soltar, é a arte do perdoar, é a arte do deixar ir. É entender que você é nova criatura, e que você não está mais naquilo que você outrora vivia. Você mora nesse lugar, por alguns anos apenas, mas você é do céu. Na verdade, o céu não é o destino final, é a tua origem. Você vai voltar para o lugar do amado da sua alma. Você carrega algo tão forte, que o que você carrega pode transformar Dourados, pode transformar o Mato Grosso do Sul, pode transformar a nação brasileira. Aquilo que você carrega pode transformar agora de cara a sua casa, o esposo, a esposa, os filhos. Aquilo que você carrega, as pessoas não entendem, mas as pessoas estão carentes e precisando disto. E eu queria que você erguesse as mãos para o céu. Eu quero orar por você nesse momento. Erga as suas mãos e feche seus olhos. Senhor, Senhor, nós colocamos as vidas dos santos que estão neste lugar diante do Senhor. Sermos transformados para transformar, Pai. Nós queremos aprender, ó Deus, a soltar. Nós queremos aprender a liberar perdão, a deixar ir, a não carregar aquilo que muitas vezes não deveríamos carregar. Senhor, que a tua medida protetiva de vigiar e orar, que está em Mateus 26:41, para vencermos as fortalezas do nosso enganoso coração, seja uma autenticidade dentro de nós, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos liberando naquilo que é o teu propósito. Que essa noite, ó Pai, embora, Senhor, muitas vezes nós não possamos fazer algumas coisas mais em favor do cuidado desse período ainda de pandemia, o Senhor, ó Pai, operosamente está fazendo. Vai passando neste lugar. Vai passando o Espírito Santo, vai tocando os corações,
vai restaurando as vidas, vai curando o homem interior, vai restituindo, vai renovando. Libera sobre eles um entendimento claro de que agora de fato houve uma transformação e que o princípio maior é carregar a carga um dos outros, é sermos igreja de verdade de fato, é amarmos o nosso semelhante como nunca amamos outrora. É entendermos que o Senhor está fazendo infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou cremos. É sabermos que aquilo que nós carregamos está sendo liberado. O Senhor está trazendo à existência dentro de nós um poder que nós jamais imaginávamos, que é o teu amor, ó Pai. A nossa ferramenta de guerra é o amor, Senhor. Inunda-nos nesta noite com teu amor, ó Pai. Sarador, curador, no nome de Jesus. Irmãos, eu sei que tem que ter cuidado, enquanto eles vão estar cantando, e eu já encerrei a minha parte, eu queria que pelo menos para as pessoas que estão ao seu redor, você desse um toquezinho na mão dessas pessoas e falasse assim: Deus liberou um novo tempo sobre a sua vida. Fala isso para eles, umas 10 pessoas pelo menos, palavra quem de direito.